Boa noite, como é que estamos aí? Sejam todos bem-vindos a esse segundo momento aí de carga de treinamento, estrutura de treinamento, para quem é personal, para quem é preparador físico, para quem é do treinamento. É muito bom compartilhar algumas ideias com vocês aí, tá bom? É uma honra. Ontem nós tivemos aí sobre carga de treinamento e princípios relacionados ao treinamento. E foi muito legal mesmo, né? Quem acompanhou ontem aí percebeu o quanto que é complexo o processo em si e N variáveis que são manipuláveis aí no trabalho, né? Então, desde já, é um prazer enorme. Se você esteve ontem, fala, eu estive ontem, coloca assim, fiz a live ontem. Se você não teve, não há problema nenhum. É um prazer ter você aqui agora e a gente vai poder caminhar um pouquinho. Então, quem fez a live de ontem, fala que fez. Aí eu já sei mais ou menos quem são as pessoas que estiveram ontem e as novas aí. E também, essa live de ontem, ela vai subir para o canal do YouTube. Então, provavelmente, amanhã ou no sábado, já vai estar lá, tá bom, Jefferson? Então vai estar lá. Vai ser muito legal. Gostou, Beto? Beto Alves, gostou da live de ontem? Foi show de bola, né? É uma honra, viu? Fiz a live de ontem. Rafael, foi muito legal, também achei. Espero que hoje também seja tão legal quanto a de ontem. Vocês não printaram muito a tela, eu fiquei triste, hein? Obrigado, Rive Carvalho. Vocês têm que printar a tela, marcar as pessoas, né? Para elas conhecerem o nosso trabalho. É uma honra, eu tenho um prazer enorme de ficar falando aí para vocês. Então convidem já teus amigos, né? Sobre essa live de hoje, que é a estrutura de carga de treinamento. E a gente vai poder caminhar um pouquinho mais aí. Então, coloca a tua cidade. Boa noite, Luísa. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Anne. Tá salva, Anne. Ela vai ficar no YouTube. É só entrar lá. Legal, Alex. Obrigado, viu? Alexandre. Ficou lindo o livro, viu? O livro ficou... Ficou fantástico. Eu achei que ficou muito gostosa a leitura do livro, né? Que eu tô lançando, na verdade. Ele já tá pronto. É um livro digital que é Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal. Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal. Amanhã ele já vai estar disponibilizado aí para quem já adquiriu alguma live class minha. E na semana que vem é o lançamento desse e-book. Então, para quem quer conhecer essa obra, que é fantástica, ficou muito legal, acho que alguns aí já adquiriram, é só entrar na minha bio, aí tem um link. Entrou na minha página no Instagram, tem o link. Só clicar ali, aí você clica ali o e-book de metodologia do treinamento desportivo. E aí ele já vai automático lá para um grupo do WhatsApp no qual vocês vão ter um atendimento todo especial e também um valor que praticamente é um prato feito aí. Então é um prazer. Então é isso aí, tá bom? Então é isso. Para quem está entrando agora, a live de hoje é a estrutura de carga de treinamento. E vai ser sem digital depois, Arthur. Aí eu estou preparando uma obra que acho que vai ser para novembro. Vai dar umas 300 páginas, está praticamente pronta. É de personal, mas eu não vou entrar na parte de gestão e negócio. Eu vou entrar na parte, os primeiros capítulos, fisiologia. Aí o segundo capítulo é métodos e prescrição para resistência, força e flexibilidade. E o terceiro a gente entra com periodização, planejamento, mas é para novembro. Esse é e-book, mas ficou lindo. Acho que são quase 100 páginas aí de muito conteúdo. Nada de gravura, praticamente é alguns gráficos, é texto mesmo e assim a gente vai. Quem quiser conhecer, então, esse material novo, Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal... Quem já adquiriu alguma live class minha de diabetes, obesidade e também de doença mental e idoso, já deve ter recebido um e-mail. E para quem não recebeu esse e-mail, tem que entrar no link. É só entrar no link ali na minha bio e aí ela vai cair numa página do WhatsApp. Aí lá eu troco as ideias com vocês. Mas façam isso, para mim é um prazer, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Vamos lá então? Vamos começar? Vai colocando a cidade, vai colocando aí. Obrigado, Arthur. Ficou legal, né? Você viu como ele ficou bonito? Pô, Arthur, obrigado. Ficou muito bonito o material. Bom,
Carga de treinamento, vamos relembrar. A gente deve lembrar que carga tem a ver com estímulo, e essa relação do estímulo qual é a magnitude que você vai aplicar sobre esse estímulo para perturbar o teu organismo. E o que significa isso? Basicamente, quando a gente entende do processo de homeostase, é gerar uma perturbação para que o teu corpo então venha receber esse efeito, e sobre esse efeito da perturbação de uma carga externa, ele venha gerar veículos adaptativos. E esses veículos adaptativos, eles têm a ver com três maneiras. Ele tem a ver com a maneira imediata, ele tem a ver com a maneira tardia e ele tem a ver com a maneira crônica. Então eu vou repetir. Carga de treinamento tem a ver com estímulo. E esse estímulo existe magnitudes. É o efeito da dose de treinamento. Então a gente pode entender o seguinte. Carga externa, para ficar mais analogia, é quando você pega, por exemplo, uma dipirona e bota várias gotinhas. A questão é quem é o sujeito para você estar dando essa carga externa, essa dose da dipirona. Porque você, para uma criança, tem que dar menos gotas e também para um adulto mais gotas. Mas para o mesmo adulto, ele tem uma relação também com o peso corporal. E há também respostas individuais diante dessa dose. E isso é maluco demais. Porque significa que o treinamento, o estresse promovido pelo treinamento, o estímulo promovido pelo treinamento é justamente a dose. A questão agora, para quem estuda treinamento, para quem estuda fisiologia e para quem estuda fatores externos que influenciam também o meio interno, ele tem medo de errar. Porque ele sabe que o treinamento, se é dose, ele tem na mão dele agora o efeito dessa dose. Que ela pode ser um antídoto ou ela pode ser um veneno. Então a carga de treinamento, ela percorre como se fosse uma moeda. Então é isso que eu quero que vocês visualizem. A moeda é cara e coroa. Não existe moeda só com cara e não existe moeda com coroa só. Então no mundo do treinamento, quando eu falo carga, no lado da cara é a carga externa e no lado da coroa é o efeito da carga interna ou carga interna. O que significa isso? A carga externa é os métodos, os sistemas, a parte prática em si. É o teu aluno ou o teu atleta realizando, fazendo, executando. O efeito agora da carga interna, que é a carga interna, é como o corpo dele respondeu a essa carga externa. Exemplo prático, o sujeito ele está em repouso e quando ele começa a fazer atividade física, ele tem um aumento da temperatura. É o efeito da carga interna. Ele tem um aumento da frequência cardíaca, efeito da carga interna. Ele tem um aumento da pressão arterial sistólica, efeito da carga interna. Ele tem um aumento ou a manutenção da pressão arterial diastólica. Tudo isso é o corpo agora se ajustando de uma maneira imediata do fator estímulo. Carga. Por isso que você tem que entender qual é a magnitude desse estresse ocasionado da carga externa. Significa o que, Léo? Significa que uma carga para um sujeito descondicionado, para um leg press, pensando em peso, pensando em tempo sob tensão, pensando em intervalo, pensando em velocidade, pensando em padrão de movimento, pensando em mecânica respiratória, ele vai ter um efeito peculiar baseado no que nós vimos ontem, baseado no estado de treinamento dele. Então o estado de treinamento dele, que é como ele se encontra no aspecto agora condicional àquela carga externa, ele tem de resposta. Por isso que eu falei, quanto mais destreinado o sujeito for, ele tem respostas, principalmente neurais, muito mais rápidas que um cara que é altamente treinado. Em outras palavras, para o ganho de força muscular ou força neuromuscular para um destreinado, ela se dá numa proporcionalidade absurda, maior na comparação com um cara que treina força do alto rendimento, um LPO de 20 anos já de profissão como atleta competitivo.
Para ele ganhar força com essa tamanha experiência e diante de tanta exposição de vários fatores estressores, é muito menor na comparação de um cara destreinado. Então, aí que entra o X da questão. Se você entende que a carga externa e a carga interna é importante, a gente tem uma outra carga aí que é fundamental, que o Ossolin chamava de carga psicológica. Isso é de 1940. 1940. Então a carga psicológica, ela vai influenciar o efeito da carga interna diante da carga externa. Léo, explica agora na prática minha. O que é isso? Explico. É o sujeito que ele acabou de brigar com a esposa há 2 dias sem parar. Acordou brigando, almoçou brigou, jantou brigou, dormiu brigou, acordou brigou, almoçou brigou, 2 dias assim. Chega no segundo dia, ele vai treinar com você 8 horas da noite. Só que ele está numa situação de estresse psicológico já há 48 horas. E você agora vai pegar a tua planilha e falar, nossa, hoje aqui é alto volume de trabalho, várias séries, alto tempo sob tensão em falhas. Aí você deixa de perguntar como foi o dia do cara, como é que está sendo aquela semana do sujeito. Ou seja, você tira ele da vida e agora só fica focado no técnico, no tecnicismo. E aí você percebe que a resposta daquele aluno foi 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, para aquela mesma estrutura de treino. Falar, como é que pode? Eu estou dando o mesmo modelo, a mesma estrutura, e esse sujeito não está aguentando absolutamente nada. Pois é, ele já vem com o quê? Um alto volume de estresse, de carga psicológica. Então a carga psicológica, ela é um fator influenciador, que envolve também não só o aspecto de relacionamentos com família, trabalho, sociedade, mas o próprio aspecto também de uma carga que também é extremamente relevante, que envolve também a nutricional. Beleza, como é que ele se alimentou? Como é que ele tem se alimentado? Como é que agora essa carga psicológica também tem uma relação com a qualidade do sono do sujeito? Por isso que a gente entende que envolve alguns monitoramentos do treinamento personalizado e do monitoramento do esporte, que tudo é indivíduo, tudo é gente, que ele é muito direcionado para algumas particularidades. É o que eu falei ontem. Para um sujeito do alto rendimento é diferente do seu José de 72 anos que vai treinar com você lá no prédio dele ou na casa dele. As avaliações provavelmente serão escolhas diferentes. Algumas podem ser as mesmas, mas mesmo a relação interpretativa e diagnóstica é diferente. É diferente. Então, quando você começa a entender o efeito da carga externa, que é o que você põe para o sujeito, e como ele percebe, pensando em vários contextos, aí você fala, beleza, então cada um responde de um jeito, né, Léo? Como é que a literatura chama isso? Carga imediata. Carga imediata. Carga imediata. E depois que termina a carga imediata? Depois que termina a carga imediata, a gente chama de carga posterior. Carga posterior. E essa carga posterior, nós vimos ontem, eu relembrando agora para vocês, que ela tem 2 possibilidades. A gente chama de carga posterior subaguda, que é logo que termina a sessão e a gente acompanha as horas subsequentes, 60 minutos, 120 minutos, 150 minutos, principalmente para quem é diabético, para ver como é que está o comportamento glicêmico, para poder liberar esse sujeito, né? Como é que funciona isso? Subagudo. Só que agora a gente também observa o efeito agudo, que é o que vai perpetuar de uma sessão para outra sessão. Como é que agora prolongou? Qual foi a magnitude? Qual foi o tamanho do efeito? O tamanho do efeito da carga externa, será que ele perpetuou durante 48 horas, 72 horas? E obviamente que tem a ver também com a qualidade que você impõe na sessão. Por isso que saiu um artigo agora, de 2020, de um artigo de opinião analisando frequência de treinamento para musculação.
Foi muito minimalista a maneira que os autores colocaram ali, mas eu entendi a ideia. Eles colocaram que, numa regra geral, se o cara treinar 2 vezes por semana o corpo todo, já é suficiente. Só que ele não fez nenhuma revisão sistemática e nenhuma meta-análise. Ele pegou 4 artigos, que são excelentes, mas tem muita coisa para poder falar que só 2 vezes por semana é o suficiente, porque a gente sabe que também não é assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que estou falando da carga posterior, que é justamente o que leva ao que a gente chama de carga acumulativa. O que é a carga acumulativa? É o resultado que a gente espera. Geralmente a carga acumulativa, ela tem um momento muito próximo com as semanas de avaliações. Porque se você tem uma carga imediata, se você tem uma carga que a gente chama aguda ou subaguda, que é a posterior, e você tem uma carga agora que a gente classificou como acumulativa, você percebe que essa somatória é o que é o princípio do quê? Da progressão, é o princípio da continuidade. E a carga acumulativa, ela se dá na resposta do que veio ao longo de um processo. Por isso que o efeito é crônico. Aí você vai me perguntar, como fizeram a pergunta ontem: ô Léo, deixa eu te falar um negócio. Qual é a unidade mais importante do treinamento personalizado? Qual é a unidade do processo chamado treinamento é o mais importante? Quem assistiu minha live ontem aí tem a obrigação de responder. Dou um segundo. Qual é a unidade mais importante que eu falei ontem? Que é onde, se você errar, você vai errar em todo o processo. Qual é a unidade? 1, 2, 3. Ninguém vai responder? Ah, então eu vou dar 0 para vocês, viu? Deixa eu falar qual é essa unidade. Só que se eu falar e alguém colocar aí, eu vou ver o horário que você colocou. A unidade mais importante do processo de treinamento chama sessão. Sessão. Por isso que a sessão de treinamento, ela tem o quê? Algo muito significativo para o personal e para o preparador físico. Porque a gente dá significado ao que é aquecimento, nós damos extremamente significado qual é a parte principal e qual é o significado para uma volta calma. Mas por que eu tenho que dar significado? Porque vai ter respostas agora de carga posterior. E essa resposta de carga posterior leva ao quê? Cronicamente a uma resposta acumulativa. E essa resposta acumulativa pode ser positiva ou negativa em relação à performance, em relação à alteração morfológica. Então, algumas maneiras que a gente pode pensar em variáveis, pensando em volume, que é a quantidade imposta ao atleta ou sujeito, a gente pode estar falando de quantidade de exercício, nós podemos falar do número de séries, podemos falar também do número de repetições, a duração da sessão, quantidade de tonelagem levantada, número de sessões semanais. No quesito intensidade, que nós chamamos de qualidade do trabalho, podemos pensar, beleza, qual é o percentual na relação de um RM que ele está executando? Qual é a velocidade que ele tem executado? Qual é o intervalo que ele tem utilizado? Isso é o que a gente pode pensar em qualidade e quantidade. Isso que eu estou falando de maneira muito superficial. E aí você vai falar, pô, Léo, aí tem coisa pra caramba. Tem. Por isso que quando você fala, tudo bem, mas como que eu posso monitorar? Como é que eu posso... É tanta coisa que você já comentou, então. A gente tem algumas maneiras de analisar. O Luan aí colocou amplitude, também é intensidade, é qualidade. Então, quando você fala assim, beleza, qual métodos que eu poderia estar utilizando aí para me ajudar, Léo? Você pode fazer monitoramento de carga interna, que é o que o aluno está sentindo, pela frequência cardíaca. Você pode estar analisando também pela variabilidade da frequência cardíaca. Você pode estar analisando também pelo perfil hormonal, por exemplo, a relação testosterona-cortisol. Você pode estar analisando também por questionários aí, psicobiológicos, que é fantástico. O Daltas, o POMS, o URS, o SF36.
Você pode estar utilizando o que é fundamental e não pode faltar hipótese nenhuma. Percepção subjetiva de esforço. Repito, percepção subjetiva de esforço é o meio mais operacional para monitoramento de carga interna, porque a percepção subjetiva, por mais que seja subjetiva, é o que o teu aluno, o teu atleta está percebendo da carga externa e que vai ter vários fatores influenciadores, como eu já mencionei alguns, relacionamento financeiro, enfim, sono. Então deu para entender? Olha isso. E eu poderia dar uma aula sobre cada tema. Que é frequência cardíaca? E por que ela é importante para monitorar? Como é que altera? Variabilidade da frequência cardíaca. O que tem a ver com o sistema autônomo simpático e parasimpático? O que isso tem a ver? Oh, tem muita coisa. Perfil hormonal. O que tem a ver a alteração do cortisol na comparação da testosterona? O que tem a ver agora eu ter uma dosagem aí de proteínas citossólicas que não poderiam transpassar a membrana e ela tá lá a rodo no sangue? O que isso significa em relação à desorganização do meu tecido muscular, da minha célula muscular? Questionários, olha quanta coisa. Pô, por que o meu aluno está apresentando uma interferência na qualidade de vida dele se ele está fazendo atividade física? Mas você vai entender que a atividade física é um dos pontos diante do conceito qualidade de vida, que nem a literatura consegue explicar bem o que é qualidade de vida. E por fim, para mim, a percepção subjetiva de esforço, que é onde você ouve o seu aluno, percebe o que ele está falando, o que ele está relatando, não só no final da sessão, mas durante a sessão. Terminou uma série, e aí, como que ele percebeu? Retomou outra série, qual é a volta dele? Por isso você tem um outro questionário que eu acho fantástico, QTR, que é um questionário de o quanto o teu aluno se vê recuperado da última sessão. E que é um valor numérico que ele apresenta, o quanto que ele se viu recuperado. E quando ele fala o quanto ele se vê recuperado, não é só no vigor físico, é o quanto que ele se vê recuperado num todo, porque ele também não consegue interpretar muito bem. Claro que quanto mais treinado ele for, ele vai tendo mais sensibilidade. O instrumento vai ficando mais afiado. E aí ele percebe de uma clareza muito maior. Então, de uma maneira geral, a gente pode entender aí que algumas ferramentas de controle são sensacionais. E eu quero detalhar pelo menos 3 agora. Monitoramento, quantificação e regulação. Vou repetir. Ferramentas de controle, monitoramento. 1. Quantificação. 2. Regulação. 3. O que é monitoramento? É verificar as respostas do teu aluno diante do que? Das cargas de treino que foram executadas. Agora, presta atenção. Porém, essas cargas externas que o teu aluno está realizando foram previamente já planejadas pelo personal e pelo treinador. Por que eu falo isso? Porque tem personal e tem preparador físico que ele tem uma espiritualidade que eu gostaria de entender. A espiritualidade transcende as evidências científicas a tal ponto que ele olha para o teu aluno de personal e ele recebe uma luz, e essa luz explica tudo que vai acontecer no treino naquele momento. Ele não preparou absolutamente nada. Ele vai e entra no barco e fala: para onde eu vou? Sei lá, qualquer lugar serve. É o conto da Alice nos Países das Maravilhas, quando ela estava em caminhos para a escolha. Qualquer coisa vai me levar para qualquer lugar. O problema é que na vida humana não é assim que funciona, porque se houve uma dose e tem um efeito, eu preciso saber para onde eu estou indo, por isso que eu planejo. Monitoramento. E aí você quantifica. O que é a quantificação? É a somatória do registro da carga de treinamento efetiva. Não entendi, Léo. Ué, você não tem um volume de treinamento que realizou na tua aula de personal, na preparação física do teu atleta? Tá, mas o que é o volume? É o trabalho realizado, que envolve as variáveis. Tá, mas me dá um exemplo na musculação que fica mais fácil para mim. Tá bom, meu. O número de série, a repetição e o peso. Multiplica tudo isso daí. Você está controlando o peso, você está controlando intervalo para ter uma relação da densidade do treinamento.
Não estou controlando nada. Então por que você vai perguntar a percepção subjetiva de esforço do sujeito depois, se você não está controlando nada? Quanto que isso apresentou de volume total levantado de peso na semana? Quanto que deu agora na comparação da segunda semana, da terceira semana? Léo, você está viajando, eu não faço isso. Então você não está treinando. Você não está realizando o treinamento com o teu aluno de personal e nem com os teus atletas. Você está fazendo uma coisa que não é treinamento. Tudo bem? Tá funcionando bem o áudio aí? Tá tudo certinho? Me dá um ok aí. Então, me dá só um ok para ver se está funcionando. Alguém me dá um ok. Só para ver se eu tô vivo. Beleza. Então tá tudo funcionando bem. E aí você entra no que a gente chama de regulação. O que é regulação? Se eu tenho monitoramento, quantificação, e se eu não tenho uma espiritualidade, que eu recebo uma luz, e essa luz me dá até o peso que eu estou levantando no final, eu agora tenho que regular. O que é regulação? É o ajuste da carga imediata. O ajuste da carga imediata. Não entendi. Olha só, presta atenção. Eu vou jogar na musculação que fica mais fácil para você me entender. O sujeito vai lá, tem que realizar 4 séries. 4 séries. E na primeira série, o que acontece? O sujeito faz supino com 8 repetições, de 8 a 12 repetições, com 110 quilos. Legal. Segunda série, 110 quilos. Terceira série, 110 quilos. Tudo o que ele diz que é em condição de falha. Por quê? Porque o personal tá lá, então ele tá controlando. Chega na 4ª série, há uma unção milagrosa no Gatorade do fulano. E uma espiritualidade que vem das trevas ou vem do céu. E ele recebe essa energia e esses 110 quilos não é mais suficiente. Ele agora, de uma maneira milagrosa, aumentou para 150 quilos aquele supino. Aí surge um personal lá do fundo. E olha aquela imagem. E ele fala, olha, ou eu estou num mundo que esse sujeito não está, ou alguma coisa está errada. Não é nem um anabolizante. O que é isso? Isso significa que o cara não houve regulação entre séries. Não houve um adequado ajuste de carga. Sobrecarga, peso. Ele não fez absolutamente nada. Aí você pergunta, tudo bem, Léo, quantas séries foram válidas para esse sujeito? Na minha concepção, aí eu vou falar, olha, se o personal falou que tudo era para ser em condições máximas de trabalho, só a última. As 3 primeiras foram todas submáximas. Até porque o sujeito fazia 12 repetições e ele só parava porque o personal puxava a carga. Deu para entender o que eu estou falando? É isso. Então, ferramentas de controle envolvem monitorar, quantificar, regular, para que venham a ocorrer as adaptações positivas ou negativas. E o que nós esperamos no personal? O que nós esperamos no âmbito do treinamento? Seja coletivo ou seja individual? A melhora do sujeito. E essa melhora possa se manter. E que essa melhora de manutenção, a gente espere que seja a longevidade do sujeito. A escala de Borg, Ingrid, é o que eu falei, é fundamental. Você deve utilizar obrigatoriamente entre cada série. Você está correta. O sujeito tem que relatar. Agora, quem prescreveu e quem planejou foi você. Ele agora vai responder ao que você impõe sobre carga externa. E você faz os ajustes. Por isso que alguém pode falar, beleza, Léo, então vamos pensar em capacidades de desempenho. Porque o papo é bom. É minha vida. Quem gosta de personal, quem gosta de treinamento. Bom, eu posso falar de 4 pontos também. Eu posso falar, a capacidade de desempenho do esporte
e também pensando em capacidade biomotora, eu posso estar relacionado a fatores condicionamento e coordenação. Não entendi, Léo. Deixa eu te explicar. Fatores de desempenho físico, que outra hora pode ser mais predominante condicionante, outra hora mais coordenativo. Léo, explica pra mim? Explico. Quem é da musculação aí, me dá um joia. Quem é da musculação, aquele cara que respira a musculação, aquele cara que o suor dele tem um cheiro diferente. Me dá um joia aí, que você vai entender do que eu tô falando. Me dá um joia. Quem é da musculação? O Victor. Victor, seguinte. Se eu botar agora você pra fazer natação, maratona ou dança, vamos imaginar aí, fazer zumba. Qual é a tua performance? Para quem é da musculação. O que é isso? Fator de desempenho. Agora, se eu pego também um cara que é da natação e eu a fazer um trabalho agora de bicicleta. Ah, Léo, mas tudo é condicionante, é metabolismo. Calma aí. Mas e a especificidade? E o recrutamento muscular? Como é que funciona esse aporte? É diferente, deu para entender? Então o fator de desempenho de treinamento, ele tem muito a ver com a especificidade. Por isso que tem muita gente que tem excelente capacidade de condicionamento, mas ele é péssimo em trabalhos que envolvem coordenação e ritmo. Por isso que envolve hoje o treinamento para idoso, que a gente chama de treinamento multicomponente, que envolve tanto condicionante quanto também coordenativo, para a melhora da qualidade de vida dele. Você tem outra característica, que é o segundo ponto, características de habilidades técnicas e táticas. Não entendi. Presta atenção de novo. O Luan tá aí, eu vi que o Luan tá aí. O Luan foi meu aluno lá da Embi Morumbi. E quem é macaco velho de academia vai entender do que eu tô falando aí. Ó, vamos pegar um exercício aí da musculação para o pessoal ficar mais antenado, ficar mais fácil. Abdução de ombro, chamado elevação lateral, vamos pegar com halter, peso livre. Legal. Qual é a técnica que esse sujeito realiza o movimento? Como que ele faz? E aí quando você olha, você fala, nossa, esse cara treina 15, 20 anos. Aí vem um personal lá, bom, e ele muito educadamente conversa com outro personal que fez a indagação. Tudo pensando num café, né? Meio longinho assim, fala, nossa, o cara treina 15, 20 anos, tecnicamente, padrão de movimento, errado. Pô, mas o cara cresce? Claro que cresce. O cara vai ter lesão? Não sei, provavelmente também nunca tem a lesão. Mas ele tem uma excelência técnica, ele tem um excelente recordatório motor, um excelente engrama de padrão de movimento, de programa motor, adequado, ajustado? Não tem. Então isso é uma característica, que envolve também capacidade de desempenho. Por isso que você vê, tanto no trabalho de fitness quanto do esporte, você vê a importância do processo da aprendizagem. O quanto que você tem melhora de economia de energia, economia de movimento. Você gasta menos energia com o movimento adequado. É isso. Aí você vê lá fatores constitucionais da saúde. Claro, se o cara é doente, ele tem menor desempenho. Se o cara tem limitação física, principalmente vamos pensar em membros inferiores, como é que você acha que o cara vai saltar igual um cara que não tem limitação física motora? É diferente. E por fim, característica de personalidade. Curiosamente, essa característica de personalidade é muito doido, né? É muito doido mesmo. Por quê? Porque você já deve ter visto o cara muitas vezes no trabalho, amigo teu. Tenta lembrar de alguém agora aí. E o cara é um cara tranquilo, sereno, calmo, reflexivo. Agora bota ele para jogar bola. Bota para ele jogar basquete. Manda ele jogar handball. O cara vira um demônio. Você fala, meu, o que aconteceu com esse cara aí? O cara é todo tranquilo. Chegou aqui, ele mostrou uma outra cara, então. É aquele cara também da musculação, que ele tem uma característica
eufórica, agitada, que quando ele vai fazer um agachamento na alta intensidade aplicada, ele pede pro personal dar tapa na cara dele. Fala, meu, esse cara é masoquista. Ele é louco. Tem gente que gosta de bater nas costas, bater na nuca. Eu trabalhei esse dia pra dar tapa nas costas dele, lá no Pinheiros. E aí? Tinha que bater. O cara era atleta do Pinheiros e treinava comigo na Cardiarco Verde. Eu desci a mão nas costas dele. Aí ele parecia um touro, mexia a cabeça, falei, meu, esse cara vai me matar. É nada. Era a preparação dele para poder começar a fazer o agachamento. E eu vou falar alguma coisa? Eu não sou psiquiatra. Então você percebe que essas relações às capacidades do desempenho, puxa, é uma coisa maravilhosa. Então onde a gente pode chegar? O que eu quero chegar é que a gente tem N capacidades aí, tanto condicionantes quanto coordenativa, como a capacidade cardio, capacidade muscular, a velocidade, a própria força, potência rápida, força máxima, flexibilidade, a gente tem coordenação, a gente tem ritmo, enfim, equilíbrio, precisão. Aí finalmente eu chego no que eu quero falar hoje, que é estrutura de carga. Estrutura de carga. E a estrutura de carga, a palavra diz, estrutura dos estímulos. Como é que eu vou organizar tudo isso? Qual é a pedagogia? O que eu posso, pelo menos, ter uma noção? Então, você tem agora 4 pontos. Estrutura de carga é um processo didático do processo, para uma aplicação prática, para o teu aluno de personal e para o teu atleta aí, se você trabalha com rendimento. Estrutura de carga 1, natureza da carga. Estrutura da carga 2, componente da carga. Estrutura da carga 3, orientação da carga. Estrutura da carga 4, organização da carga. Fala, nossa, Léo, aí o barraco começou a afundar pro meu lado, porque eu sou só personal. Não, você não é personal só. Você é personal trainer, você é treinador. Você tem agora por obrigatoriedade conhecer o que eu tô te falando, justamente para acertar na carga externa, para ter o efeito da carga interna, o efeito imediato bem monitorado, bem controlado, para que o efeito agora posterior seja positivo, o efeito acumulativo seja do jeito que você estava esperando e cronicamente você fala, consegui, estou conseguindo, é isso. Agora, a natureza, que é o primeiro ponto, o Luan lembra disso, o Luan foi meu aluno de treinamento, que foi uma puta disciplina, lembra, Luan? Ela tem a ver com a especificidade, então a natureza, a gênese, tem a ver com a especificidade. O que significa isso? Meu, se o cara é bodybuilder, pra que você vai colocar ele tendo uma ênfase absurda, no treinamento contínuo dentro de uma esteira e numa bicicleta? Tem um momento para isso? Tem, mas tudo é questão de volume. O volume, que é o trabalho realizado, vai trazer a direção para onde o corpo tem que ir. Então a especificidade é um ponto. Nós temos também na natureza o potencial de treinamento. Nos componentes da carga, da estrutura, nós temos a intensidade, chamada de qualidade do trabalho. Nós temos o volume, quantidade do trabalho. Nós temos a duração. Duração do quê? Do trabalho, da sessão. Nós temos a densidade do trabalho. Léo, é possível ter um treino de alto volume, alta intensidade e denso? Tem. Quem treina musculação aí sabe do que eu tô falando. Pega o SST. Pega um bom drop set, pega um bom rest pause. Qualidade, quantidade, alta densidade. O intervalo é ridículo de recuperação. O cara termina como ali, morto. E a duração? Se o cara fez direito, filhão, como é que o cara vai aguentar treinar 45 minutos, 60 minutos? Só se ele tiver uma coisa da espiritualidade, da água benta lá que eu falei no começo da aula, aí ele consegue ficar 60 minutos, 90 minutos, 1 hora. Agora, se o cara tá treinando com alta densidade, qualidade imposta pela intensidade, alto volume, meu amigo, o cara termina um treino desse com um baldinho vomitando. Quem foi aluno meu sabe disso. É o que eu falo, hemorroida sai, mulher que não podia ter filho
engravida, porque o milagre acontece ali, porque o negócio é tenso. É diferente. Então, o componente da estrutura da carga envolve qualidade, quantidade. Perfeito, Jefferson. Sistemas energéticos que estão dentro da especificidade. Orientação da carga tem a ver com aspecto seletivo e aspecto complexo. Ixi, Léo, o que é isso? Ó, aspecto seletivo. Vamos imaginar que o sujeito seja o quê? Ciclista. Ciclista de estrada. De longa duração. Legal. O que eu tenho que treinar com um cara desse? Ué, ele é um trabalho de resistência. Mas eu vou trabalhar só resistência? Claro que não, né? Preparação física. Tem que ter uma preparação física global do sujeito. Legal. Então, por isso que tem que fazer planejamento. Envolve cargas de treinamento, que envolve capacidades condicionantes e coordenativas, que tem uma etapa específica para trabalhar. O que você quer dizer? Tem uma etapa que ele pode trabalhar força pensando em hipertrofia, tem uma etapa que ele pode trabalhar flexibilidade com maior volume, tem uma etapa que ele pode trabalhar mais educativo, mais técnica, mas também tem uma etapa que tudo isso daí agora que eu falei tem que ser baixíssimo volume e priorizar resistência. Mas eu deixo de trabalhar as outras? Claro que não. Principalmente porque o cara tem que terminar a prova em primeiro. Então ele tem que ter capacidade de gerar potência. Então, agora, como é que eu faço isso? Bem-vindo, esse é o nosso mundo. É o teu mundo, é o meu mundo, é o que a gente está discutindo aqui. Então você entende que seletivo é quando você está numa única direção de capacidade, que envolve o metabolismo, sistemas energéticos, padrão de movimento. E complexo é o que envolve, a própria palavra já diz, uma complexidade de vários trabalhos combinados. Por isso que para qualidade de vida e saúde, a gente utiliza muito mais orientação complexa, que é o seu João, de 78 anos, que ele vai ter que trabalhar N capacidades, relações metabólicas envolvidas no processo como um todo. Porque ele não está pensando no alto desempenho, ele está pensando na melhora de qualidade de vida e funcionalidade dele. Deu para entender? E por fim, nós temos a organização. Essa organização, o Luan lembra também. Foi um bom aluno de periodização, de fisiologia. Essa turminha aí do Luan é a turminha bacana que eu tive na última turma aí de treinamento. A organização envolve a distribuição da carga. Essa relação da distribuição da carga, ela tem a ver com depois a interconexão da carga. Porque distribuir é uma coisa, a interconexão é outra coisa. Não entendi, Léo. É o seguinte, quando você é personal, há uma tendência de nós utilizarmos as avaliações de controle a cada 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Cada um tem uma característica aí. Quando você faz uma avaliação bem feita, a ideia é você reavaliar o processo anterior das cargas acumulativas e verificar se os efeitos foram positivos ou não. Não significa que, tendo as respostas negativas, pensando em morfologia ou desempenho, você esteja fazendo um mau trabalho, não é isso. Significa que você está verificando tudo que você fez. Esse é o bom personal, é o bom preparador. Esse momento agora da avaliação para entrar em outro bloco é chamado de interconexão, que é o que você agora vai fazer baseado em tudo que você construiu, de tudo que você avaliou. Quer ver uma analogia bem legal para você ver uma interconexão ruim? É quando você assume um governo estadual, governo de São Paulo. Beleza, aí agora tem uma nova eleição. O que esse novo governador deveria fazer? Ué, ele deveria agora pegar tudo que foi feito nos 4 anos anteriores, os outros 4 anos que, teoricamente, esse governador que está deixando o cargo deveria verificar também do outro governador, para ele agora ter uma nova avaliação junto com a tua equipe, extrair os pontos positivos e negativos e direcionar para um outro trabalho. No mundo do treinamento é a mesma coisa. Qual é o problema? O problema é que a gente nem avalia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente avalia, quais são os delineamentos assertivos dessa avaliação? O que você está usando de verdade de avaliação? E terceiro, me apresenta agora tudo que você fez, para que nós possamos então ter uma discussão para poder ajustar
acertos futuros nessa nova leitura do processo chamado interconexão. Então a gente percebe que quando eu falo estrutura de carga, estrutura dos estímulos, envolvendo natureza, envolvendo componente, envolvendo orientação, envolvendo organização, envolvendo na natureza a especificidade, envolvendo potencial, envolvendo qualidade, quantidade, densidade, duração, carga seletiva, carga complexa, interconexão, distribuída, aí, meu amigo, o personal fala assim, poxa, temos trabalho, né? Eu falei, temos muito trabalho. Muito trabalho. Só que é um trabalho altamente recompensador. Recompensador por quê? Que é o que faz você agora assistir a minha live. Falar, pô, que bacana que esse cara tá falando, tem a ver com o meu mundo, tem a ver com o mundo do personal, tem a ver, eu que sou preparador físico de futebol, eu sou preparador físico de basquete, de voleibol, tudo isso aí tem a ver com o que eu preciso. Então é isso. É isso. Então, esse é um conceito que na verdade não pode ficar no mundo das ideias, ele tem que agora ser prático. Prático. Por isso que o professor Muti aí colocou, não adianta avaliar se não se sabe interpretar. E se não se sabe interpretar, não sabe prescrever. Olha que louco isso. Perfeito o que ele falou, não adianta avaliar se não se sabe interpretar, que é o diagnóstico. E se não se sabe dar um diagnóstico, que adianta falar de carga externa e efeito de carga interna para um personal desse? Nenhum. Não adianta. É bater parede com cabeça. Ou cabeça com parede. Dependendo do teor alcoólico que você esteja. Às vezes você vê a parede vindo, às vezes é você indo. Então é isso. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu tenho ainda 15 minutos. Eu vou querer ver algumas perguntas. E aí, de novo, eu lancei um livro digital, Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal Trainer. É um livro de quase 70, tem 70 páginas. Muita referência, uma linguagem desse jeito. Tá lá. Então esse livro eu terminei, tá pronto, teve gente que já adquiriu, tá em digital, ficou lindo, ficou lindo. Ele está disponibilizado na minha bio. Vai abrir lá um link para o meu WhatsApp. É um grupo. Quem vai estar nesse grupo no pré-lançamento, que é essa semana, amanhã, e na outra semana é o lançamento, e está no grupo do WhatsApp. O livro praticamente é um prato feito no boteco. Você tem que entrar no grupo do WhatsApp, que está na minha bio. Para quem já comprou alguma live class, aulas de 4 horas, 3 horas aí, ele já recebeu e-mail falando do livro. Então é isso. Terminou aqui, entra na bio, que é o link que tem ali na minha página inicial. Vai lá, ele joga direto pro meu WhatsApp. E tá lá. Aí sim. Aí você vai ter lá um valor, sei lá, é um prato feito com uma Coca-Cola. Show? Então agora eu deixo aí perguntas. A gente tem 13 minutos. Ajuda no ensino de periodização? Claro, lá eu tenho um capítulo lá, ô Elton, só de periodização. Só de periodização. Tá muito didático, tá muito tranquilo. Fica tranquilo. Teve gente aí que já adquiriu. Dá uma folheada lá que você vai ver. Tem sim, tá? Perguntas aí do conteúdo que eu falei ontem. Perguntas do conteúdo de hoje. Olha, eu tenho 13 minutos. Eu não queria parar a live aí nesses 13 minutos. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Que aí esclarece aí. Perguntem pra mim o que vocês quiserem. Obviamente, se eu tiver competência para responder. O menos é mais? Sempre. O menos é mais sempre. Quando você sabe da carga de treinamento. Foi o que eu falei. Funcional, que é eu e o Raul Pacheco. Foi um aluno meu da graduação. Eu já dei esse conteúdo para ele já faz acho que uns 3 meses.
Se alguém é amigo do Raul aí, fala, ó, o Léo falou na live, que eu falei com ele agora há pouco, faz 1 hora. Falei, Raul, cadê o livro? Que ele tá arrumando pra mim, ele tá ajustando as referências pra eu levar de novo na editora digital, e eu creio que mais 30 dias eu tô lançando esse livro de avaliação física e funcional, que é de criança ao idoso. Ficou top de linha também, tá? Que mais, gente? Pergunta aí, eu gosto de pergunta. Senão eu vou desligar, eu vou ficar triste. Pergunta aí que aí o papo vai. Nacal, melhor fisioterapeuta daqui da região do Brasil, São Paulo, né? Grande, mas não é doutor, ainda não. Estamos no caminho. Obrigado, viu, Nacal? Você é um cara querido demais aí. Grande referência. Grande referência. Qual é a melhor forma de saber o peso certo que o aluno precisa para hipertrofia? Então, não entendi. Peso corporal? Não dá para entender de peso corporal, né? Se ele vai ter que pesar 60, 70, 80 quilos, né? A gente pode entender o perfil dele, quem ele é. Aí, o Elton, deixa eu te falar. Jacaré é jacaré, lagartixa é lagartixa. De quem que é essa frase? Gilmar Guedes. Gilmar Pinto Guedes. O que significa? Não vai fazer uma lagartixa nunca virar um jacaré. Ele é lagartixa. Agora ele pode ser uma lagartixa hipertrofiada. A única maneira de você transformar essa lagartixa num jacaré, você sabe qual é o caminho. Eu não aconselho. Por quê? Porque o cara não é atleta, o cara não compete. Ele tem outros objetivos na vida aí. O que eu acho do treino de oclusão vascular parcial? Fantástico, desde que se respeite as restrições da área médica, vascular e cardio. Por quê? Porque envolve um risco pequeno, mas envolve. Então, tem o livro do Cauê, eu tenho 2 artigos de oclusão vascular também. Então, é fantástico. Por quê? Para quem tem artrose, artrite, não consegue usar muito peso, principalmente para idoso, que é da onde veio, né? É fantástico. O Gessé daqui da USP, o mestrado dele é nisso. O grupo dele da USP estuda praticamente oclusão vascular. Se ele estiver me ouvindo aí, ele vai confirmar isso daí. Então, eu tive só experiência positiva na Cal, eu mesmo, né? Não sei se você lembra. Eu tive um rompimento parcial no bíceps e a minha reabilitação foi com oclusão vascular. Quem me ensinou foi o Dr. Alex Souto Maior, que é amigo pessoal. Ele que me deu start. Ele estava publicando algumas coisas e ele me deu start. É isso aí. O Dilmar fala isso mesmo. É amigão meu. Amigão meu. Professor, eu faço meu trabalho de personal em cima da frequência. Eu vou adicionando carga de frequência. Ingrid, conselho do Léo. Frequência, ela tem muita flutuação, muita variação. Vai pela percepção. Pela percepção. Alunos beta bloqueados, não. Além da percepção, tem agora um cálculo que você precisa reajustar com a ação do fármaco. Porque ele bloqueia a ação do receptor, do beta-adrenérgico aí, do nódo sinusal, sobre a relação das catecolaminas. E ela não envolve só o nódo sinusal. Ela tem uma relação do beta-bloqueador que pode ser seletivo ou não seletivo. Em outras palavras, pode ser um beta-bloqueador só do nódo sinusal, como também de todos os vasos. E aí leva uma alteração. Até uma relação de influência sobre lipólise. Lembrando que aspectos adrenérgicos é o que vai favorecer também a lipólise. E futuramente pensando no processo de oxidação de gordura. Nesse tempo que estamos passando, como medir uma intensidade de treino segura? Então, Luiz, perfeita a tua pergunta. Eu acredito que nesse momento agora para você é percepção subjetiva. Você já tem que ter isso daí. Obviamente que o aspecto clínico analisado, estando em alta, não tem jeito. Percepção. Duração da sessão, maneira mais simples. Duração da sessão, que é o volume, a quantidade. Qual é a qualidade? A percepção. Se ele fez 30 minutos, circuito funcional, qual foi a percepção? Pega uma escala adaptada de Borg, pega o Foster CR10, então pega lá de 1 a 10 e ele fala assim, a minha percepção, Léo, foi 8. Então 30 minutos vezes 8. Aí ela dá uma unidade arbitrária lá, que é o tamanho do trabalho, do estresse que esse sujeito está percebendo. E aí você consegue ter um controle semanal. Uma dica, né? Para alunos que não possuem medidor de potência,
Não entendi. Não entendi. Também avalio pela frequência. Que potência que é essa? Tá? Escala de afetividade. Gustavão Zores. Esse cara é um dos caras mais importantes aí na nossa educação física atual. Fera na biomecânica, entende muito também de fisiologia, na força neuromuscular. E a escala de afetividade ele está tocando bem. Duas pessoas extremamente importantes do cenário que falam sobre escalas de afetividade. Denis Foschini e Douglas Pop. O Denis e o Douglas Pop foram que colocaram o ovo em pé na educação física sobre esse assunto que o Gustavão está comentando. E é fantástico a relação da afetividade sobre a adesão e a regularidade para a atividade física. São dois nomes aí importantes, tá bom? Professor, para um atleta profissional de mountain bike, após um treino de alta intensidade intervalado, é de importância regenerar ou posso seguir com os treinos aumentando o volume de treinamento? É muito individualizado isso daí, porque eu preciso entender em que período que ele se encontra no processo competitivo. Então eu poderia dizer que sim, como eu poderia dizer que não. Eu preciso analisar um contexto para poder estar afirmando, tá? Então eu prefiro não me colocar. As duas possibilidades podem ocorrer. Bom, o Luan tá dando opção para Ingrid, beleza. Gustavão, a gente vai estar em São Paulo dando um curso aqui de biomecânica e métodos de treinamento. Se Deus quiser, né, Gu? Esse curso sai, o de Campo Grande também sai. Enfim, espero que as coisas melhorem aí para todo mundo. Vamos lá, eu ainda tenho 5 minutos. 5 minutos. Lembrando aí do livro novo, né? Metodologia do treinamento desportivo para o personal. Lançamento semana que vem. Já entra aí na minha bio. Entra no grupo do WhatsApp. Léo, para as pessoas que ficaram um tempo sem treinar nesse período e que irá retornar agora, quais são os cuidados na intensidade de treino? Danila, né? Danila Santos. Puta, a pergunta tua é fantástica. Saiu um estudo que eu li agora de tarde, tá bom? De tarde não, esse aqui foi um outro. Eu estudei ontem. O que eu tenho mais feito é estudar, sei lá. Eu não tenho o que fazer, fico estudando. Estudando e projeto. Se quiser eu mando pra vocês lá no grupo do Telegram. São 4 estudos. Os 4 estudos avaliaram treinamento e destreinamento. Teve um que avaliou treinamento, destreinamento e retreinamento. Muito doido. Pensando numa população normal e população idosa. Meu, o efeito do destreinamento é absurdo. É absurdo. É assim, notório, rapidamente. Questão de 3 meses, 8 semanas. A queda, tanto nas funções, a queda de fatores, de marcadores bioquímicos, de testes funcionais. Nossa, caiu demais o desempenho. Então o que a gente pode tentar entender? Eu preciso entender qual é o estado de treinamento do sujeito. Se o cara é pangaré, e ele passa a ser agora, interrompeu as atividades, você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez no começo. É o princípio da progressão, é o princípio da sobrecarga agora, é começar do mínimo para o mais. Então é isso que a gente tem que analisar. Alguns sujeitos têm um efeito menor e outros sujeitos têm um efeito maior no destreinamento. De uma maneira geral, trabalhos mais neurais, de força máxima, velocidade, potência, tem uma queda absurda com o afastamento. É triste isso, por quê? Porque a gente vê o aspecto, por exemplo, do destreinado, que passa a ser treinado, e ele agora volta a ser descondicionado, o impacto que dá sobre o VO2 cai demais também. Porque não deu tempo ainda de gerar as adaptações longínquas, né? As adaptações crônicas, estruturais. É complicado. Léo, é só entrar na minha bio também. Primeira página do Instagram tem um link ali e lá tem o link do Telegram. Tá bom? Última pergunta aí. Porque falta 2 minutos. E eu espero ter ajudado vocês aí. Então, grupo do Telegram, mesmo acesso. A bio já entra direto. O grupo para entrar aí, também para conhecer o meu trabalho, o livro novo aí de metodologia do treinamento para o personal. Clica na bio, lá tem opção para entrar no grupo também do livro. Última pergunta, mais alguém? Mais alguma? Ou a gente encerra por aqui?
Obrigado, obrigado. Foi uma honra aí estar com vocês, viu? Semana que vem eu acho que eu faço mais 2 lives aí sobre o tema. Até porque o lançamento do livro vai ser dia 14 e 15. Fechou, né? Então, gente, obrigado de coração. Espero ter ajudado muito vocês nessas 2 lives aí sobre carga de treinamento, estrutura de carga de treinamento. E a gente tá junto. Printa a tela dessa vez. Marca todo mundo. Avisa aí do nosso trabalho, tá bom? Beijo no coração aí. Obrigado, é uma honra estar com vocês. Até a próxima.